Fala, Pets Nation! Sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para o Semana Patriots. E eu vejo as pessoas à minha volta olhando o que que esse maluco tá gritando aqui, porque falo mais uma vez direto do Patriot Place. Já virou a nossa casa nesse período de Copa do Mundo, barra minicamp, obrigatório, jogadores treinando, muita gente passando por aqui, a gente já vivendo também um clima de verão. E o Semana Patriots está de volta porque tem notícia. Lembra que a gente prometeu semana passada? Vamos acompanhar os treinos. O Kawhi Marin, que está aqui do nosso lado, vai contar como foi. Hoje ele teve na segunda atividade que foi aberta para a presença de mídia. O Caio Morari também está acompanhando e a gente tem algumas repercussões importantes. De cara, você já sabe, você já viu no título, mas a gente reforça. Gonzo e Buri estão, vieram. Vieram, cumpriram, estão dizendo que querem ficar. Mas o Yakas ainda não apareceu. Vamos falar disso, vamos repercutir frases de Drake May, frases de Mike Vrabel, outros eventos que aconteceram nesta semana. Você provavelmente está clicando para assistir isso, para ouvir, no dia em que começou a Copa do Mundo. Sim, está começando a maior Copa da história e aqui a casa dos Patriots também faz parte disso. A gente vai viver essa emoção junto com vocês. Kawhi Marin, que para entrar no ar mudou o visual, hein? Diferente. Você é um camaleão. Tudo bem, né, Kawhi? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, Conca, Caio, Pets Nation. Pois é, né? Acho que eu me inspirei um pouquinho no Jack Sparrow hoje. Tava numa vibe mais Piratas do Caribe. Com calor, com o training camp, tudo acontecendo, acho que foi nessa loucura. Mas, cara, empolgadaço, a gente tá chegando cada vez mais próximo à temporada, né? Training camp tá quase aqui, a gente recebeu as datas oficiais dos training camp hoje também, começando em julho, agosto, final de julho, né? Depois da Copa, então tem muito assunto e, cara, empolgadaço, mais uma semana. Como você Era para falou, mini aparecer, camp e tudo. era Hum? para aparecer o Jack Sparrow, é isso? Não sei, eu acabei de falar isso, na verdade, tipo, foi a primeira coisa que veio na cabeça, mas quem Eu vou sabe? deixar o público Cara, responder. tá me Você fala lembrando mais um Palavra-chave, Jack MC, um Sparrow. MC aí, eu esqueci o nome. Mas depois eu. Posso Durante o. fazer um parêntese rapidinho em relação a isso? faça, faça. Tem um meme super engraçado que eu vi essa semana passada que teve um menininho, tava tendo como que fala, uma parade de Santos Dumont, da aviação, e os caras estavam, não sei se vocês chegaram a ver também, ele estava levantando uma super banner gigantesco do Santos Dumont, assim, e o menininho perguntou pro pai dele que tava vendo subir num balão, e ele falou, uai, mas quem que é esse? É o Pose do Rodo? Aí, pra quem conhece ou não, dá risada, mas, tipo, a inocência da criança vendo a cara do Santos Dumont e o bigodinho e achando que era o Pose do Rodo. E deve Enfim, ter dado 3 voltas no caixão. Santos é. Dumont confundido como confundido com pose. Como é que é? Pose Pose do do quê? Rodo. Pose do rodo. Ó, chegou a pizza, hein? Eu tô fazendo isso aqui no meio de uma das pausas, porque tô aqui ao vivo com a ESPN. Hoje a gente fez a chegada da França. A França vai ficar hospedada aqui, lá no centro de Boston. Vai treinar na Bentley University. Daqui a pouco eu mostro a pizza para vocês. Eu sempre que falo aqui de comida. Mas, ó, depois vocês comentam aí o que vocês acharam do estilo do nosso querido Kawhi Marin. Que esqueceu na semana passada da palavra-chave, né, Kawhi? Esquecemos, né? Esquecemos. E a palavra-chave normalmente é com você ali no final do episódio. Não, era minha, tô Mas brincando com você. foi uma coletiva, uma esquecida coletiva. Hoje vai ter. Hoje já até pensei, já até pensei. Tá todo mundo tirando foto aqui da pizza. Estou acompanhado aqui dos meus queridos companheiros e amigos. Vamos lá, vamos começar o programa. Vamos falar agradecendo já para quem chegou aqui, já largou o like, hypou, que baita audiência, hein? Da semana passada, com a repercussão da chegada, né, do A.J. Brown. A gente vai falar um pouco de como está esse minicamp mandatório. Vale lembrar, né? Eu sempre gosto de posicionar para as pessoas. É o momento em que você tem as primeiras atividades, daqui a pouco vai ter férias, e aí vai chegar o verão e vão chegar as atividades que são abertas ao público. O Kawhi falou disso, já tem até a data do primeiro treino. Então, como eu sei que a gente tem muita gente que nos acompanha aqui, né, nos Estados Unidos, já tem a oportunidade de você ver. Quanto é que vai pagar? Nada, zero. A gente vai falar disso também. Por onde anda o nosso querido Iacas, escolha de segunda rodada, e a situação de Christian Gonçalves, o Gonzo e Keishon Buri.
Esses são os assuntos a partir de agora. Cadê E você? Está Stephon perdido. Diggs, e Stephon Diggs, Stephon Diggs. Ah, é verdade. Vamos começar com essa, porque é de hoje. Estamos de gravando isso aqui na hoje. quarta-feira, dia 10. O Vrabel, que costuma dar respostas mais, digamos, treinadas, né? Media training. Foi perguntado: você tem interesse em contar mais uma vez com o Stephon Diggs? O que que ele falou, Caio? Ele falou que agradece, é muito grato pelo Stephon Diggs como pessoa e jogador, mas não é isso, isso não é algo que os Patriots vão estar explorando nesse off-season, então ele meio que coloca um ponto final nessa vem, não vem, volta, tem interesse, pelo jeito, interesse zero dos Patriots no Stephon Diggs nesse off-season. Isso também, Caio, vem depois daquela um papo que até o Scott Zolak mencionou, né? A possibilidade de ter o A.J. Brown com o Diggs voltando no elenco também. Então é E o até bom que Zolak ele falou isso. meio que cravou isso, né? Sim. Meio que, tipo assim, falou, não, vai acontecer. Não sei de onde ele tirou isso, mas pelo menos agora a gente já tem, né? É, com essas Mas, ó, entrevistas aí, uma certa clareza. então, pela primeira vez, uma coisa assim, ó, né? Coloca um ponto final, né? Na trajetória dele. E se a discussão na semana passada era como encaixar essa sala de wide receivers com o A.J. Brown, com o Keishon Boutte, com o Pop Douglas, com o Kyle Williams, tá indo para o segundo ano, a gente tem que pensar muito no Kyle Williams, até com o Efton Chisholm, com o Mac Hollins, jogador importante. Aí eu acho que para mim não tem dúvida de que o Diggs não encaixaria. Eu respondi outro dia um ouvinte nosso que escreveu nos comentários, na verdade lá no Instagram, naquele vídeo que a gente fez quando o A.J. Brown assinou. Pô, você falou que o Drake May nunca teve recebedor de nome. E o Stephon Diggs? E aí eu falei, o contexto é, quando o Stephon Diggs chegou, ele estava num outro momento na carreira, de desconfiança, mas assim, eu acho que todo mundo da Pets Nation tem uma gratidão. Acho que o ano do Stephon Diggs foi muito importante, tanto que ele criou um slogan que continua. Nós somos tudo que podemos, o que temos, lá, we are we got, we are we need. Ele foi muito importante para o moral, para os meninos. Mas beleza, eu acho que faz parte, o move on. Ele deve ter um time, eu acho que ele ainda tem espaço. Mas não me parece caber hoje, né, nesse cenário, né? Não, não, acho que não. Até quando começou essas histórias que a gente comentou aqui no programa, eu não, com o A.J. Brown, a gente não tinha nem certeza que o A.J. Brown ia vir. Eu falei, se o A.J. Brown vier para os Patriots, não vai ter espaço. Os Patriots trouxeram o Romeo Doubs para fazer essa função, né? Jogar um pouquinho de slot, nas beiradas também, mas talvez ter essa função de um jogador com essas características, de ganhar da zona, né, encontrar o soft spot, e eu acho que ele que vai fazer essa função. Então você traz jogadores com características similares, e aí fica também difícil. E aí esse corpo de recebedores hoje bastante cheio, né, bastante cheio, e aí você acaba perdendo espaço. Então, eu acho que não existe nem a necessidade, nem assim, eu acho que ele, como você falou, os Patriots são muito gratos, a torcida tem um carinho muito grande por ele, pelo ano que ele teve, mas eu acho que ele foi muito mais importante em certos momentos fora de campo, né, no vestiário, do que propriamente dentro de campo, porque ele já não era mais o mesmo recebedor. Cara, eu esqueci do Romeo Dobbs, Kawhi. Eu esqueci só do segundo Simplesmente. maior reforço, né? De É. off-season é o segundo maior reforço. O Dobbs também que vem sendo ativo no minicamp, a gente vem vendo, né? E aproveita até o gancho da sala dos recebedores para falar um pouco do que a gente viu hoje. O que eu achei interessante é que por mais que a sala dos recebedores é uma sala bem cheia, hoje, quando você via entre os takes, tipo, entre a rotação dos caras entrando e saindo, você sempre via muito papo, muita conversa. Então você vê que, pelo menos ali, daquele momento, que os recebedores parecem ser um corpo bem unido. E o que eu achei interessante é você ver um jogador como A.J. Brown trocando várias ideias com um outro jogador, tipo Mac Hollins, por exemplo, né? É um outro patamar que a gente vê que era, tipo, parecido com o que o Diggs trouxe o ano passado, em questão, tipo, ser aquele corpo maior, um pouco mais físico e tal. Aquela questão de cultura e liderança também. Enfim, um cara que ficou no time e tá tendo esse entrosamento com o A.J. Brown. E resumindo, eu acho que por mais que tá cheio, os caras estão se ajudando bastante. E é bom E ter É. essa outra presença de veterano.
E eu tava por escutando perto. um beat reporter dos Eagles, e ele falou que ficou muito claro né, no vestiário, ali no dia a dia dos Eagles, nos últimos anos, a insatisfação do A.J. Brown. Mas que ele não enxerga o A.J. Brown como um cara diva, mas um cara que ajuda muito seus Uhum. companheiros. E que todo mundo dentro do vestiário gosta dele. Mas aí ficou claro e nítido essa insatisfação nos últimos anos pela situação e tudo mais. Mas que os jogadores em si gostam dele. Então, eu acho que quando você, né, traz o A.J. Brown, não é só um cara dominante dentro de campo, pelas características, e vai ser uma diva que não vai ajudar, né, no vestiário. Não, parece que ele também tem essa, né, e a gente viu isso no podcast passado, que a gente, né, que ele falou que precisa de earn his spot, né, é, como é que fala? Conquistar o Earn. lugar. Conquistar o seu Ah, lugar nos treinos. Então, eu acho eu que ele tenho que fazer mostra um por pouco disso. merecer. Seria earn Exatamente. spot, seria eu tenho que fazer por merecer. Ele não quis puxar a fila. Eu não sei se a gente falou na semana passada, mas estava no roteiro. Quando os técnicos quiseram colocar ele para ser o primeiro, ele falou: não, Uhum. não, eu cheguei agora. Eu acho que são. Eu sei que são coisas bobas, mas são coisas pequenas de construção de vestiário. Quantas vezes a gente falou aqui, e eu não tenho dúvida em afirmar hoje, passado alguns meses, que foi o vestiário que levou os Patriots para o Super Bowl. Vai. O Sim. vestiário e a cultura que foi implementada pelo Vrabel. Então, eu acho que tá tudo bem também. Eu não acho que a saída do Diggs foi mal resolvida, sabe? Eu acho que foi. Eu só não vejo. A única coisa que eu discordo um pouquinho, Caio, de você, eu não vejo, mas eu não tô lá dentro. Kawhi tá mais do que nós dois aqui. Eu não vejo o A.J. Brown com um papel de líder. Não vejo. Não me parece. Também não acho que é uma divaça, uma divona, mas eu não vejo ele. Não sei, mas é uma Mas deixa eu impressão te minha. fazer uma pergunta. No off-season passado, com as polêmicas do Diggs, quando ele chega, você imaginava que ele teria esse papel? Eu também não. Então, assim, a gente tem que ver ao decorrer. Eu tô falando de um beat reporter dos Eagles que falou que ele tem uma presença de liderança no vestiário. Mas quando o Diggs chega também, no ano passado, nunca que eu imaginei que ele ia ser esse cara, né? Que ia unir o grupo, que ia unir o ataque e, pô, né, criar esse slogan que virou. Algo de raça dentro do vestiário, os jogadores, né, os ataques jogava em prol do Diggs em certos momentos, abraçou o Diggs no jogo contra os Bills. Então, assim, eu também não enxergava isso. Não sei se foi algo que foi trabalhado com o Vrabel, de colocar, né, ele nessa posição, e aí naturalmente aconteceu, mas, né, a gente tem que ver. O que o beat reporter dos Eagles falou, que ele é esse cara que tem essas características do vestiário. Acho que muito disso também vem da cultura do Patriots, né? Desse DNA que a gente vê, que é um DNA de excelência, e se você olhar até para a dinastia, sempre tem algumas personalidades ali dentro que assumem esse papel de liderança, né? Então, Caio, falando da minha parte assim também, eu não sei se o Edmar vai ser líder ou não, porque eu não acompanho ele de proximidade assim, mas se fosse um vestiário para ele ser líder, cara, seria o do Patriots. Esse DNA eu acho que já tá bem claro, Ele né? Da conhece, e ele organização. É, conhece, e exato. ele conhece como torcedor, né, a cultura. Mas Boa, um último diga. ponto que eu achei interessante também, dentro de vários papos do Boot também, da mídia, ele era um dos caras que estava ali no círculo conversando com o AJ. Tipo, do que eu vi assim de fora, um papo bem leve, os caras dando risada, com certeza conversando sobre o treino, mas o Boot era um dos caras também. Então, aparentemente, as coisas estão legal, né? Agora, Então, era disso que eu queria falar. Eu gostei muito da frase dele, tá? A gente vai chegar no Buri, mas vamos falar de Christian Gonzalez, porque vocês até me dão o gancho para conectar assuntos. Talvez tenha partido do Vrabel o papel de líder do Diggs. Verbalizado, a gente sabe que ele pediu isso para o Christian Gonzalez no ano passado. E a gente até, se a gente voltar um pouquinho no tempo, quantas vezes a gente falou, pô, o Gonzo parece discreto demais, não parece confortável. Ele demorou para explodir. O maior jogo do Gonzo foi o Super Bowl. O maior jogo do Gonzo foi o Super Bowl. E depois isso foi falado, quanto que o Vrabel estava tentando puxar dele ser uma liderança também no vestiário, não só para os outros, mas tecnicamente, de orientar os outros caras e tal. O Gonzo apareceu. Existia a dúvida, e caso você não saiba, vale aqui o contexto. Ele está elegível para o primeiro ano de extensão, pela primeira vez, né, o contrato para ser renovado.
E ele não tinha aparecido até então, ele não apareceu nos treinos voluntários, mas aparece nesse que é obrigatório. Então, algumas frases que eu separei do Gonzo, porque ele falou na terça-feira. Bom, eu espero, frase aqui, espero que a gente consiga realizar, fazer alguma coisa. Eu disse muitas vezes, eu fui draftado aqui, eu quero ser reconhecido como um Patriot, eu amo essa cidade, então é claro que eu quero ficar aqui. Se ele está otimista em relação à extensão do contrato, ele disse: eu espero, I hope so, mas isso é algo que está entre o meu agente e os Patriots. Eu quero ficar aqui, então é isso que eu vou dizer. As negociações estão acontecendo, só como curiosidade para eu passar para vocês, o empresário dele, o Red Johnson, é também um representante de outro corner, o Devon Witherspoon, lá do Seattle Seahawks, que também é elegível para uma extensão. Ou seja, de comissão, esse meu garoto, o Red Johnson, vai fazer a vida dele nesse ano, tá? Porque a gente tem como base o contrato que foi dado para o Trent McDuffie dos Rams recentemente de 31 milhões de dólares por temporada. E aí? Eu não quero que vocês me deem bola de cristal, mas e essa situação? O Gonzo aparece. Mas quanto mais a gente vai esperar essa renovação e o quanto que isso pode ser perigoso com o tempo avançando? Eu acho que no momento em que ele não tiver esse contrato assinado, né, ele não vai treinar. O que ele tá fazendo agora nos treinos é walkthroughs, né, dando a corridinha, ele tá fazendo o famoso hold-in, né, que ele aparece para os treinos, mas ele não participa de tudo. Por quê? Ele não quer, por exemplo, se lesionar. Se alguma coisa aconteceu, acabou a chance dele de ter essa renovação e também meio que mostrando para o time e para a torcida, olha, eu tô aqui, eu quero ficar aqui, mas eu quero uma renovação. Que com essa opção de quinto ano, ele tá para fazer 18 milhões esse ano, mas o preço de mercado já está perto dos 30 milhões por ano, né? Então, assim, é muito dinheiro. E então ele tá fazendo o famoso hold-in. Eu falei semana passada, o mais tempo que demorar, o mais frustrante vai ficar para o jogador, para o time e para a torcida, né? Esse é o único ponto, mas ele tá aparecendo, mostrando que quer ficar. Mas, né, eu não sei como tá a situação. Eles com certeza estão negociando, mas eu acho que tem que acontecer o mais rápido possível. Pô. Você tem um cara desse nível, desse talento, querendo ficar com o seu time, tem que fechar logo. Eu concordo também. Eu acho interessante até a frase que você escolheu, com que o Gonzalez fala que ele quer ser reconhecido como um Patriot. Em inglês a palavra tem dois sentidos também. A palavra que ele usa é rewarded. Então pode ser tanto reconhecido quanto recompensado. Recompensa, perfeito. Aí, Recompensa. aí eu acho, cara, eu tô alinha disso com o Caio também. A questão de ele quer ficar no Patriots, mas push comes to shove, né? Ele vai para outro time. Mas tem essa questão também de, cara, ser recompensado com o Patriot pelo trabalho dele. Na minha E, opinião, a melhor performance do Super Bowl foi do Gonzo, velho. e assim, ele tá sob contrato, mais um ano. Ele vai receber 18 milhões pela opção lá de mercado e tudo mais. Ele chegou um número pelas aparições e Pro Bowls e tudo mais, chegaram a esse número de opção de quinto ano de 18 milhões. Então ele tem esse contrato. Então ele tá meio que sob contrato, então não teria como ele sair do time assim. Eu só não sei se é legal pro vestiário de um time que acabou de chegar no Super Bowl né, forçar o cara a jogar nessa situação. Né? Eu acho que aí não é legal, não é legal pro vestiário, não é legal pro jogador, porque é capaz de aí você perder o jogador. Ele joga esse quinto ano fazendo os 18 milhões e aí ele fala assim: esquece, agora eu não vou mais renovar. Eu fico imaginando aqui, mas é uma fantasia, se o Elliot Wolf não está esperando perto da temporada anunciar as renovações dele e do Drake May. Já pensou? Que injeção de ânimo que ia dar? Porque o Drake May também não precisa, mas por que não se antecipar? Acabaram de dar meio milhão de dólares aí pro Patrick Mahomes, né? E o desempenho do Drake May tá todo mundo adorando. Assim, não tem nenhum sinal de que é flop. Não é, o cara já é realidade. Não foi MVP por causa de um ano. E aí eu fico pensando o que seria estrategicamente, mas de novo, é muito mais fácil jogar Madden, né? Championship Manager. Eu aqui com a folha de salário, pô, já vamos dar mais. Você já pensou anunciar, ó, Pets Nation, Drake May, Christian Gonzalez fecharam o novo contrato por mais 5 anos? Você já pensou, gente?
Fala pros caras aí, Kawhi. Ah, tem essa possibilidade, né? Mas, real, eu fico imaginando, tipo, por quantas mãos não passa um contrato desse ali dentro daquela sala? Tudo bem que o Mike Vrabel ou o Elliott, um deles tem a palavra final, né? Mas se aqui a gente que vai subir um conteúdo precisa de, tipo, 2 rounds de aprovação, imagina eles ali numa situação dessa que você acabou de explicar, Conrado, que tem, tipo, 40 milhões envolvido, um franchise quarterback, enfim. É Mas fantasia. questão do contrato do Drake, sinceramente, eu acho que seria mais difícil ele chegar a uma temporada, por mais que eu cravei lá 14-3, sei lá, eu acho mais difícil ele chegar a uma temporada do mesmo sucesso que ele teve o ano passado, por conta do schedule e tudo mais. Mas aí, se ele chegar nessa temporada, corre o risco de você ter que pagar ele muito mais também por causa do cap space, né? Vai que Patriots vai pro Super Bowl no segundo ano ou alguma coisa assim. É, Então tem o que levar isso em do, consideração. o do meio eu acho muito difícil fechar esse ano, porque ele ainda tá, né, no seu rookie, tem mais um ano do seu contrato de rookie, aí depois tem o negócio da opção. E o QB não é sempre, mas a gente já viu várias vezes aqui nos Patriots, às vezes ele aceita reduzir um pouquinho o salário para ter mais peças em volta dele, né? Então acho que é uma negociação muito mais longa e eu acho que é aí que você também precisa dessa temporada fechar com o Gonzo logo, né? Para você já entender o que tem na mesa no próximo ano. Porque eu sei que o Conca falou várias vezes, a gente falou, poxa, depois que o A.J. Brown chegar, vão anunciar a do Gonzo, e até agora nada. Até agora nada. Eu também não sei se ele tá fazendo esse holding. Ele tá feliz, ele tá alegre, porque ele também já tem alguma garantia que vai receber um acordo e tudo mais. Só estão finalizando. E ele falou assim: ó, por opção própria, eu não vou treinar com todo mundo por risco de lesão, mas ele parece estar bem alegre, assim, bem feliz. Isso que eu acho que é o mais legal. Agora joga basquete, hein? É baller, hein? Eu Não só ele, tava, mas o A.J. Brown também. eu tava vendo o clipe lá do evento que ele fez, beneficente. Pô, joga pra caramba, hein? Joga muito. Assustadoramente, hein? Não sei se ele jogou na faculdade, porque às vezes esses jogadores jogam os dois esportes, né? É, no mínimo, né? Vocês sabem que o irmão do Drake May tem uma bola de March Madness famosa, né? Tem. De meter bola no. Acho que pelos Tar Heels também, né? Foi Por North North Carolina. Carolina. Sim. North Foi um buzzer, Carolina. ele teve um buzzer beater, alguma coisa assim. Buzzer beater, É. no March Madness. Uma coisa maravilhosa. Bom, outro que voltou e que voltou dizendo nunca quis sair foi o Keishon Boutte, né? Quarto ano de New England Patriots. Um cara de 33 recepções e 551 jardas, além de 6 touchdowns. Maior ano do Keishon Boutte, cara que foi escolha de sexta rodada. Ele explicou que não estar nos treinos voluntários foi uma decisão pessoal, que pode ter a ver com o seu contrato. Ele entra na NFL em 2023 e esse é o último ano do seu acordo vigente, o que está valendo, para ganhar um salário na base de 3,7 milhões de dólares. Frase de Keishon Boutte, e aliás, obrigado, Kawhi, mesmo, pela pontuação que você fez em relação ao reward. É isso. Acho que mais do que reconhecimento é recompensa. Acho que e isso é um significado que muda, mas que diz muito sobre o Gonzo. Frase do Buri. Ah, se é isso que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Né? Quando perguntado se ele jogaria neste contrato que está valendo. Eu não posso controlar, continuou o Buri. Aí a frase dele, que foi antes até da apresentação aqui, ele fez aí um evento, chamou lá uma galera num parque, e aí ele falou assim: eu quero Hum. estar em New England pelo resto da minha carreira. Eu gosto aqui. Estou aqui por 3 anos. Eu chamo esse lugar de casa. Essa é a minha casa. This is my new home. Cresci na Louisiana, fiquei lá por 20 anos, mas agora Boston é a minha vida. E eu não sei se eu sou muito tonto de ser enganado, mas eu falei, cara, é isso, tem que ficar, mano. Tem que ficar. Tem que ter uma sala de wide receivers com o Keishon Boutte e com todo mundo lá. Aliás, no primeiro dia de treino na terça, ele foi um dos mais acionados aí. Já tem esse entrosamento com o Drake May, né? Já tem esse entrosamento. Eu também, poxa, se ele puder ficar, se quiser ficar, né? Porque, é claro, ele é um ex-receiver também, mesmo, igual o A.J. Brown. Quando eles fizeram um treino com o A.J. Brown e Boutte, quem jogou como ex, o A.J. Brown em campo, foi o próprio Boutte e o A.J. Brown jogou do outro lado, né? Se eu não me engano, foi o Pop Douglas do slot.
quando eles fizeram isso, esse treino, né, dos três em campo. Então, assim, você tendo o Booty, você tem um corpo de recebedores muito melhor do que se você não tiver o Booty, né? Tem muita habilidade em profundidade, já tem entrosamento com o Drake May. Difícil de encontrar um recebedor com um talento desse, jovem no contrato que ele tem, que é só 3 milhões por ano. Pelo menos mais um ano de 3 milhões. Até se você perder ele no próximo ano porque ele não quer renovar por um preço, ou questão de cap, porque você tem que renovar com o Drake May, acabou de renovar com o Gonzo, beleza, mas você tem um ano com um cara que tem esse talento, já tem entrosamento, já faz parte do time e quer ficar, por que não? Né? Por que não? Eu acho que é muito legal escutar isso, né? Mais uma entrevista que dá também uma clareza ao torcedor, que tipo assim, ele quer ficar. Né? Ele falou também nessa mesma entrevista que ele está acostumado com a competição, que todos os anos dele aqui nos Patriots sempre teve competição por posição. E isso aí ele está acostumado. Então, assim, só de saber que ele quer ficar também, eu acho que é um céu positivo. Tô alinhado também. Eu acho que o Buri, para nós, ou pro Drake, aliás, ele sempre foi, ou em vários momentos, foi aquela bola de confiança na profundidade, né? E eu sei que a gente vem falando essas últimas semanas no podcast também, tipo, a sala de recebedores está muito cheia, vai acontecer troca, não sei o quê. Eu não sei se foi porque a temporada passada foi uma das mais longes que eu acompanhei, assim, que foi o time, mas, cara, eu não sei, eu acho que mesmo tendo o A.J. Brown, seria interessante o Drake May ter todas essas opções e essa profundidade, mesmo nessa temporada, com a certeza da potencialidade do A.J. Brown ali, entendeu? Então, acho que o Butch com certeza ia complementar isso, o outro lado do campo, o outro X, e só um outro ponto também, ele foi lá no parque que onde ele deu essa entrevista, né, Conca? Mas ele foi treinar com um monte de criançada local, né? Então ele treinou, fez uma coisa mó legal e isso fala muito sobre o jogador e a cultura de New England que a gente tem aqui também, né? O cara querer ficar no time. Cara, a Então, gente veio de uma situação, só um aspas aqui, de jogadores que não queriam ficar aqui, não Exato. queriam vir para cá. E olha a situação que a gente está hoje, de o A.J. Brown meio que forçar uma saída para vir para cá, os jogadores todos querem ficar aqui. Então, olha essa mudança de perspectiva do time, né, nos últimos anos. Eu acho que isso aí é algo que tem que pontuar dessa mudança de perfeito. atmosfera total. A gente Se não a gente sabia nem se o voltar. Diggs queria vir para cá o ano passado, né? Nesse mesmo Exato, momento. Então é exato. interessante ter essa troca. Um monte de gente recusou. E se a gente voltar um ano, o Keishon Buri, nas nossas previsões, ele podia ser cortado. Vocês lembram disso? É. O cara deu a volta por cima, ele tá com potencial. Então, assim, eu gostei muito e concordo muito com você, Kawhi. Tenha o cara. Você tem um recebedor do tamanho do A.J. Brown, literalmente do tamanho, você vai atrair marcação. Você vai abrir espaço para outros. Nas primeiras práticas, o que se viu foi boas conexões para o Hunter Henry. O A.J. Brown tem uma estrutura corpórea de tight end, ele é grande, assim como o Mac Hollins. Então ele vai ajudar muito no todo ali, no conjunto do ataque. Então se você tem a opção, e a outra coisa, hoje eu tenho madeira, outro dia eu não tinha. Vou bater, ó. Mas você pode ter lesão, cara. Você pode ter lesão, pode acontecer. Então é importante você ter uma arma que se provou tão boa, né? A melhor conexão de bolas profundas. Tomara, tomara que ele fique. E o Gosto Kyle muito Williams de crescendo Keishomuri. também, né? A questão a gente não sabe ainda, mas tem esse hype que está começando a ser gerado em volta do É. Kyle Williams também. O Vrabel acredita muito no segundo ano do Kyle Williams. Cara, e eu falei também várias vezes que eu achava que o Pop ia ser cortado esse ano por conta mesmo de espaço. E hoje o Drake May falando que tá gostando muito do desenvolvimento dele e que quer mais espaço para ele, né? Acha que vai ter o role dele vai crescer mais. E assim, eu não sei se também, se eu tô ficando empolgado, como o Conca falou, que assim, a gente tá nessa época do ano que é tudo tipo assim, legal, tamo todo mundo aqui, amizade, poder da amizade. Mas assim, pode chegar um ponto que vai haver, é natural do esporte, é natural do jogo, Com certeza. né? Mas hoje parece que tá todo mundo assim, não, então tá todo mundo crescendo, evoluindo, precisa de mais espaço, mas será que vai ter espaço para tudo? Então assim, eu gosto muito de todos os recebedores, eu gostaria que todos ficassem. Mas a questão é, será que vão ficar todos? Eu acho que esse é o problema, a questão, né, entrando na temporada. E o quanto que a competição vai ser boa também, né? Vai ser Vai ser boa. Sim. boa. Vai ser boa E, para e, evoluir os a- a- caras. e vai ser uma decisão difícil pro Vrabel se tiver que cortar alguém também. Exato.
Bom, Caleb Lomo assinou o contrato, escolha de primeira rodada, e tem treinado como right tackle. Tem treinado como right tackle, ponto. Até porque há um trabalho específico para o Morgan Moses. E uma frase do Vrabel é maravilhosa. O Morgan Moses já jogou muito futebol, fica tranquilo. Não preciso dele agora. Então tá tudo certo com o Morgan Moses. Mas nem tudo são flores. Onde está Gabi ou Gabe Iacas? Ele não participou dos treinos na terça nem na quarta porque ele não tem contrato, ele não tem obrigação de estar aqui. Escolha de segunda rodada. O Verbo deu uma resposta muito seca ao dizer assim: todo mundo que está sob contrato está aqui. E o Iacas? De novo, todo mundo que está sob contrato está aqui. Ele não está sob contrato. Ao mesmo tempo, estou aqui com uma aspas do Mike Vrabel. Ele diz o seguinte: eu não atribuo a nada o fato de que ele não está aqui, até porque nesse momento ele não está sob contrato. Eu não quero dizer que há uma razão para isso, a não ser essa de que ele não tem contrato. Ele teve um procedimento, ou seja, ele passou por uma cirurgia, mas ele não está sob contrato. O que se sabe é que ele não participou nem do combine por conta dessa cirurgia. É preocupante. Ele no minicamp obrigatório para os calouros, ele apareceu, mas ele não treinou. Ele não foi para o campo. Será que a lesão é mais grave do que todo mundo imaginava? Está em aberto. Se por um lado a gente tem definição, Diggs não vem. Se por um lado a gente tem definição, Queixomburi está aqui, eu quero ficar, Gonzo quero ficar, isso está em aberto. A gente pode criar um monte de especulação. Podemos, e pode ser mais uma aposta na segunda rodada que não dá certo, né? A gente, vamos ver. Mas é preocupante porque, como o Vrabel falou, eles já sabiam que ele teve essa cirurgia, que estava lidando com isso e draftaram mesmo assim. E agora ele nem tem um contrato, não sei se os Patriots estão confiantes em dar um contrato para ele, se tem a ver com Ayar, o que for. Mas o fato é que hoje ele não aparece. E a gente já tem um probleminha nessa posição, porque o Harold Landry, né, junto com o Yakas e o Morgan Moses, o Harold Landry também não tem aparecido. São os três que até agora não treinaram. Mas o Harold Landry porque ele está voltando de uma lesão, né, se recuperando de uma cirurgia que ele teve no joelho. Isso é uma lesão que ele teve no ano passado que todo mundo já sabe. Mas aí a posição, né, de pass rusher, agora você tem dois jogadores voltando de cirurgia para a temporada, né? E eu acho que aí até você, né, a gente pode falar mais, como a gente falou semana passada, do Thibodeau, mas até algumas semanas atrás tiveram perguntas da Pats Nation sobre Joey Bosa. E aí, assim, nessa situação, com Yakas sem contrato, voltando de cirurgia, Harold Landry, a gente não sabe como é que ele vai voltar, e o corpo de pass rushes, aí eu acho que você meio que começa a pensar em free agents que estão disponíveis veteranos, porque tá complicado mesmo a posição. Eu Concordo gosto também. muito de Joey Bolsa, hein? Gosto muito dessa ideia de Eu Joey gosto Cara, Bolsa. também. Eu acho ele assim, é um Não ano, fez é um um ano ano. bom. Não fez um ano É, bom. Em números foi horrível. Mas eu gosto. histórico de Fala, lesão Kawhi. também. não, eu ia falar a questão do Harold Landry também. Ele não chegou a treinar hoje, mas ele estava no sidelines fazendo, como fala, bicicleta, aquecendo. Então ele segue ativo no time, pelo menos, né? Ele operou assim que acabou o Super Bowl. Ele foi um dos primeiros caras a se apresentar aqui. Justamente porque ele jogou baleado. A verdade é essa. E ele é da extrema confiança do Vrabel. É dos caras É. que ele trouxe, dos primeiros que ele trouxe. O cara que ele confia muito. O Patriots não vai, pelo menos anunciado, não vai para mercado para um pass rusher, mas vai para um tight end. De novo, entrevista boa de Mike Vrabel. Ele quer um tight end. Depois da lesão do. Me fugiu o nome, do que veio do Miami Dolphins e que foi para IR. Não sei se é o CJ Dupree. Ah, Acho não que é o não foi esse, Dupree. não. Eu esqueci também o Não. nome dele. Eu já vou puxar aqui. Mas ele tá É, falando que o time tem que buscar reforço. lembrando que tem o Julian rookie Hill, Julian É, Hill. Lembrando que tem o rookie Raridan, né? Mas é Eli calouro. Harridan. Exato, é calouro. É, também não sei, falando de recebedores, não sei se essa lesão do
do nosso amigo que, nossa, acabou de Julian falar o Hill. nome. Julian Hill também talvez tenha um espacinho a mais para mais um recebedor aí, mas assim, trazer para Aí o eu falo de mercado boca hoje, cheia, te interrompo, a culpa é sua. eu Tá fiz a claro que pergunta. todas as vezes que eu tô comendo a pizza, eu tô fechando o microfone, porque eu acho muito feio falar de boca cheia, mas fala. Então, mas assim, tight end, talvez um cara que bloqueia mais, mas tem alguns nomezinhos assim de pass rushers no mercado que talvez por um ano, dependendo da situação do Landry, né, e do Yakas, o Joey Bosa, a gente já falou, também tem o Leonard Floyd, o Cameron Jordan, e o Jadeveon Clowney. Veteranos para contrato de Ah, o um ano, Ken Jordan é veteranaço. super, Ele já tá vai entre fazer um 37. contrato, ele tá entre um contrato e para televisão igual o Russell Wilson. Ele tá É, aqui, ó. 37 anos o Cam Jordan. Mas são os caras que estão ali livres no mercado, ah, que talvez por um ano, dependendo de como ficar a situação do Landry e do Yakas. Fala, Kawhi, não me deixa falar de boca cheia. Não, cara, é isso também. Eu acho que questão do Iacas, a gente perdeu um buraco. A gente tem um buraco grande por questão da saída do Chason, né? O Iacas ia vir fazer essa função ou não? Sim, Questão de sim. pass rush. Então, cara, eu acho que é difícil achar alguém do mesmo naipe que a gente tinha no time no passado, assim, como um cara como o Chason. Mas se mantendo saudável, eu creio que tem algo a ser visto por aí. Eu fico pensando, né, se não tinha espaço para trazer um Draymond Jones da vida, né, como trouxe, e continuar ali com o Chason, porque ele não foi muito dinheiro que ele recebeu, né? Foi mais ou menos o que ele tinha de contrato do ano passado. Ah, não sei se, né, agora pensando bem, né, poxa, essas lesões e tudo mais, se o Patriots não deveria ter ficado com o Chason, que eu acho que não ia impactar muito o salary cap. É. Mas eu tinha colocado aqui no roteiro, é uma função, é uma posição para ir atrás. Com É uma certeza. posição, Necessário. a não ser que surja alguém assim, muito fora do radar, assim, né? Sim, e lembrando assim que tem o Brandon Swinson, a Elijah Ponder, Jesse Luketa, são outros jogadores que estão ali no Ah, o elenco também. Luqueta da galera, hein? O Luqueta da galera tá aí. Ô, Luqueta, eu fiquei mostrando a pizza enquanto eu tava comendo aqui. É um dos restaurantes bons aqui do Patriot Place. Acho que a gente não pode fazer propaganda ainda, né, Kawhi? Apesar que é Patriot Place, é tudo da Ah, família. pode. Mas era uma pizza de berinjela. Então, se outro dia o Kawhi falou que adorava ir pro Brasil para comer alcachofra, pediu uma pizza espetacular, queijo, molho vermelho, marinara, feta cheese e berinjela frita. Pedacinhos, maravilhosa, viu? Melanzana. Por É escolha o própria, sim, Porra. você olhou por escolha própria e coletiva, berinjela. porque eu estou acompanhado aqui de dois companheiros. Não fui Paladar de só eu, adulto, não. hein, Conrado? Não, eu confesso que a hora que eu peguei o cardápio e vi, falei, ninguém vai querer berinjela. 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 Falei, gente, ninguém. Pensei, vou pedir individual. A berinjela. Aí o Odinei Ribeiro tá aqui. Copa Por todos Nossa os Rá, ângulos. por todos os ângulos. Faz uma gaita maravilhosa, Vai. né? Toca gaita. Bananinha. Lá ele, nosso bananinha. Ele virou e falou: tô dentro. Chico De Laurentiis, canais ESPN também tá aqui e falou: pô, vamos nessa. E comemos pizza. Tava boa ou não tava? Por favor, só um relato de áudio. Por favor, Odinei. Sensacional. Por favor. 10 de 10. Espetacular. 10 e 10. Então, se vocês Caramba. vierem aqui, o Esse é o italiano lugar chama. à frente do Louis? Ou não? Não, não é a frente. Eu fui no Lui hoje no almoço, pra você ter uma ideia. Eu tô no Tavolino, que é um restaurante italiano que tem Tavolini. perto do hotel, já é Ah, eu acho que quase eu no sei onde final do é. Patriot Place. E perto daquele hambúrguer dos cinco caras, É, Hum. é bem perto na da frente. taqueria ali também, né, Conrado? Exatamente. O, o, É. Pizza melanzana. o Conca tá praticamente morando ali. Ele tem Tô uma morando A aqui. gente barraquinha, vai ter que barraquinha fazer no um Patriot segmento. Place. É isso. É isso. Desculpa. Não, é isso. Eu tô morando aqui, mas a gente vai ter que fazer o quê? Não, a gente vai ter que fazer um segmento de comida essa temporada, alguma coisa, velho, com os Por jogadores favor. pra Por favor. pegar conhecimento do Só me Conca de chama. comida. Se bem que eu vou falar baixinho aqui, que ninguém nos ouça, tá? Ninguém nos ouça. A comida no Gillette Stadium, né?
A comida servida nos jogos, né? Tanto que quando eu fiz isso lá pro Monday Night Football, eu destaquei o quê? As cervejas, que tem cerveja muito boa aqui, artesanal. Mas a comida, mas não conta pra ninguém, tá? Mas Qualquer o coisa você clam chowder corta. antes do jogo rola ou não? Não, não, na sala de imprensa nós somos muito bem tratados. No Red Level maravilhoso. Tô dizendo assim, experiência de torcedor. Vou comprar uma É comida. aquele negócio tradicional, Ah, né? Do cachorro entendi. É, Então, quente, mas da não tem um pizza. negócio, não tem um negócio. Pô, É, aqui o bom é esse negócio. O bom é a cerveja. Enfim, até o que que aquele isso negócio tem a do. ver? Ah, um Não, eu ia falar nachozinho. o Red Sox, né? Que é o tradicional, aquele cachorro quente deles. Também vocês não não é jantaram, bom. Fenway né? Frank. É, Fenway Frank, não é bom, cara. É pão e salsicha. É, mas é linguiça aquele lá, né? É bom, eu gosto. Ah, Eu gosto. Ele é tão completo que vem com não- azia já. Já vem com azia. Você já pega, já vem. Nem mordeu ainda? Vocês não Ai, ai, jantaram hoje, né? jantei. Ainda não. Grande M. Senti uma certa fome aí no Derrota. ar. Não senti. Vamos lá, eu vou passar para as perguntas da galera. Só ainda como reports da semana, falei do Caleb Lomo como right tackle. O Morgan Moses basicamente não está treinando, mas isso é estudado. Elijah Vertuck participando, fazendo rotação com o Ben Brown. Então as coisas estão acontecendo também em outros setores. E a notícia, você que está aí vendo a gente, olha lá no Patriots.com, já tem a agenda de treinos, os training camps que são abertos ao público, algumas das atividades abertas ao público. A primeira delas é no dia 25 de julho, já está aí o verão, 25 de julho, alguns dias depois da final da Copa, já tem, é um sábado, primeiro treino aberto. Vamos ver se a gente consegue estar lá. Eu sei que a gente está planejando isso. Os portões abrem às 9h15, o treino começa às 10h15. É de graça. Não paga absolutamente nada no momento que chega um tiramisu, hein? Aqui na mesa, hein? Que beleza. Chega um tiramisu. Então, no Patriots.com tem a agenda inteirinha. É só chegar. Se você está aqui, se você nos ouve na Nova Inglaterra, por exemplo, pela nossa rádio, só chegar, vale muito a pena. Tem um monte de atividades para criança. É muito legal. Tem a Pro Shop aberta. Então, vai ficar com saudade da Copa. Dia 25 é o primeiro treino. E a gente tá brigando para ter um espacinho lá também, né, Kawhi? A gente fazer alguma coisa de Brasil lá, né? É, essa é a intenção. A intenção é ter Semana Patriots fazendo parte ali. Uma última coisa para mencionar também, Conk, que Training Camp é acesso liberado quase para todos os jogadores, né? Depois do treino, eles sempre passam e para Ah, sim, para tirar assinar foto. autógrafo para a torcida também. Então, além de ser de graça, é uma proximidade muito é, grande que você vai ter com os jogadores ali que você não teria num dia de jogo. E é mesmo, viu? E não é conversa, não. Os caras vão ali mesmo, ali do lado. Sim, precisa Verdade. levar uns sinais, alguma coisa assim, eles vêm e conversam, se for no seu aniversário, qualquer parada assim, de Perfeito. outro país. Olha só, em quase 2.000 views, hein, na semana anterior. Ninguém adivinhou a palavra-chave, hein, Kawhi? É, pois é. Teve O um cara que Prando, colocou lá, acho que foi o Daniel Prando, um Daniel Prando, dos... ele colocou Tibodô. Tibodô no título. Gostei. E aqui, duas notícias, né? Uma, rapidão. O A.J. Brown e o Dobbs hoje ficaram, depois do treino, treinando com o Drake May, né? Então, um tempinho a mais ali, Drake May e os dois recebedores. E os Patriots estão também agora, parece que tem links, né? Ah, com o edge rusher Za'Darius Smith. Parece que tem notícias que está interessado, nada concreto, nada sólido. Ele que meio que se aposentou e agora, 3 horas atrás, os Eagles acabou de tirar ele dessa lista, porque ele meio que se aposentou nos Eagles ano passado e tirar dessa lista, então hoje ele estaria livre para assinar com alguém, qualquer time, né? E ele já jogou com o linebackers coach dos Patriots, então tem esse outro link aí, e também ele estava nos Browns em 2024 quando o Vrabel estava lá, né? Então, assim, Za'Darius Smith, talvez é um nome aí para ficar de olho nessas próximas semanas. Quente o Legal. Semana Patriots, hein? Total. Quente o Semana Patriots. Posso para as perguntas que semana passada a gente não conseguiu fazer. Tem a promessa da gente fazer um episódio só de perguntas e respostas. Eu não esqueci daquilo que eu prometi. Mas posso passar aqui pelos últimos comentários para Ora, que a gente Vai. encaminhe aqui.
Vamos lá. Bom, falei, o Daniel Prano, que está sempre com a gente, falou Thibodeau no título, o João P, Go Pats, Leonardo Andrade, muito bom ter AJ Brown conosco, Emílio, SCCP, é Esporte Clube Corinthians Paulista, é isso? Bom demais ter AJ Brown, agora temos o recebedor, Pats, Texas, nosso representante lá do Texas, do Lone Star State. Ele faz a pergunta que só o Kawhi vai saber responder. Putz, Por onde anda o Jacas? Cadê o Iacas? Falamos aqui, tá machucado, né, cara? machucadaço. Zoeira, não sei o quanto Tarcísio, machucado. ninguém sabe. Tarcísio diz assim, ó, se a gente consertar a linha ofensiva, temos as peças para voltar ao Super Bowl. Perfeito. É isso, é isso. Tem um ataque melhor, tem um time mais amadurecido, um QB mais amadurecido. A questão é o QB não ser atingido em toda hora, né? E Acho que aqui finalmente tá. um corpo de recebedores de respeito, né? Agora sim, de respeito, o menino May vai ter peças aí para poder brincar. Menino May. Isaac de Holanda. AJ Brown escolhendo vestir a 1 mostra que ele sabe onde está pisando. Conhece a história e respeita. Muito legal. Estou muito animado para ver ele e o Drake May em campo. Ó, lá no Patriots Brasil já tem um monte de imagem dele fazendo recepção com uma mão. O hype tá aí, viu? O hype tá aí. O nosso querido Prando falou que o Thibodeau para ontem. E Go Pats. A gente sugeriu isso semana passada. O Leonardo Andrade. Eu acho que sim, pode se comparar à chegada do Randy Moss. Porque o Edelman foi draftado como quarterback que virou wide receiver. Eu acho que o Edelman não foi draftado como quarterback. Ele foi quarterback no high school. Mas ele não. Eu tô enganado. Ele não foi draftado como quarterback. Ele Acho já que ele Não, foi não. chegou já como como, recebedor. como recebedor e como special teams, né? Essa que foi a evolução dele, né? Quarterback foi aquela jogada maluca que ele fez com o Tom Brady aquela É, vez, né? Que a gente viu uma não, parecida do Drake Mason ano passado. exato. Ele sabia jogar porque ele tinha jogado no high school, mas ele tem uma história muito legal porque ele veio para ser do Special Teams e de repente se tornou um dos maiores recebedores, né, dos Patriots. Augusto Coy e o Diggs. Então, falamos. Hoje o Vrabel basicamente fechou a porta para ele, fechou as portas. Com toda a gratidão, carinho, reconhecimento, mas entendendo que a frase é: estou satisfeito com o que eu tenho hoje. Ponto. Aqui, Conca, o Edelman foi draftado como atleta, simplesmente, não QB nem Ah, recebedor, atleta. pô. Então, É, tão Leonardo errado não Andrade, estava. exato. Obrigado, Leonardo. Valeu. Pedro Moura. Notaram que o nosso provável trio titular de wide receivers, Brown, Dobbs e Hollins, são todos altos e fortes? Sim. Tem tudo para melhorar o nosso jogo terrestre e red zone. Junte a esse trio Hunter Henry. Eu acho que o Patriots vai ter um pacote mais pesado mesmo, meus amigos. E Reggie Gilliam, fullback. Peça super importante para esse ataque. Faz aquele trabalho sujo. Geralmente o pessoal não fala dos fullbacks, mas o o Josh McDaniels gosta muito de fullback, sempre usou. E também outro cara aí para push the pile, dar uma força para esse ataque no jogo corrido. Boa. Murray, Keishon Boutte, ele é um dos nossos melhores wide receivers. Se a gente não pegar o Stephon Diggs, a gente tem que assinar com o melhor edge rusher e permanecer com o Keishon Boutte. Tô também com essa opinião. Essa opinião foi em Semana passada. inglês, eu traduzi aqui. E semana passada a gente falou da possibilidade de trocar o Buri pelo Thibodeau. Hoje, embora eu gostaria muito que o Buri ficasse, né, se não tiver nada na mesa, mas eu trocaria o Buri pelo Thibodeau hoje pela carência da posição de pass rusher e pelo tanto de jogador que a gente, tantos recebedores que a gente já tem aqui, né? Perfeito. Seguimos aqui. Participação dos últimos comentários. É muito importante que você da Pets Nation, principalmente chegou até aqui, deixe uma mensagem, dá uma curtida, o hype, que a gente vai crescendo como a gente vem fazendo temporada após temporada. Adriano Cristiani. Acho que como temos um QB top 2 no contrato de calor, tem que investir mesmo em um wide receiver top. Por isso não acho caro a primeira escolha, né, que foi aquela de 2028, dada aos Eagles para trazer o AJ Brown. Anote aí, vai sair barato. Do jeito que ele já está motivado, vai contagiar o vestiário e já pegou, já apagou a imagem do Mike Vrabel da pós-season.
Tá empolgado o Verdade. Adriano, hein? É Gosto, hein? verdade. Ninguém mais fala do caso, né? Ninguém mais Mas fala. agora é A.J. Brown. Então, eu também acho que vai valer muito a pena. Gostei. Marcelo Baggio, que tem um sobrenome que traz boas lembranças em climas de Copa do Mundo. Fala, turma, o tio Bebê, Bill Belichick, era ruim de draft, era mesmo. Podia ter escolhido na época, além do A.J. Brown, o Metcalf. Ah, eu não lembrava disso. É verdade. Estavam na frente, acho que tinha mais alguém também na frente, né? Quando o Todo, Patriots. todo mundo, tava todo mundo. Ele tinha a opção para draftar todo mundo e ele escolheu, né, o pior recebedor da época. É incrível isso. Mas teve alguma questão, algum gancho por trás disso ou não? Tipo, foi alguma estratégia, Bill Belichick? Não, ele Ah, Ou gostava mais do foi final, jogador. no a final ele já estava preferência mesmo? largando. É. Fez muito, mas errou muito também. Matheus Miranda, o AJ chega para ser o alert do meio. Se ele tiver uma rota mano a mano, a bola vai ser lá. O Vai. Dobbs fortalece o time na end zone e isso abre espaços para corridas do Trevion Henderson. Só não vamos comparar demais porque a lenda Randy Moss não venceu aqui. Não queremos que esse crime se repita. Que comentário maravilhoso. Matheus, você ganhou o troféu de melhor comentário desta edição. Concordo com você. Tem uma estatística que mostra, e eu não trouxe ela aqui, mas que o A.J. Brown é líder em recepção para first down quando o quarterback é pressionado. É uma coisa assim. É uma linha de estatística que mostra que é o seguinte, mano. Se a linha ofensiva não aprimorar, a bola vai nele e o cara vai conseguir descolar uma primeira descida. Só um outro detalhe, já que ele falou de red zone, o Vrabel também endereçou isso essa semana falando que melhorar o aproveitamento na red zone, o Patriots foi um dos piores do ano passado, é um objetivo para esse ano. Aí não, você traz esses dois aí já melhora bastante, né? Suas chances, e aí criando espaço para corrida, uma linha ofensiva melhor. Ah, mas assim, eu lembro que eu sempre falo isso porque o Fantasy às vezes mostra o que o jogador tem de bom, né? Mas o Dobbs era um cara que, por jogo, assim, ele tinha uma ou duas recepções e teve uma época que ele estava tendo um TD quase todo jogo. Era uma coisa interessante, uma, duas recepções, vários TDs, um cara que se posiciona muito bem, se livra da marcação. Então, o Dobbs em si, quando os Patriots contratam o Dobbs, eu penso, Red Zone, endereçar essa necessidade. O A.J. Brown é o A.J. Brown. Ele é muito difícil marcar ele em qualquer situação. E teve um passe para TD agora no treino, um back shoulder pro A.J. Brown, Eu vi. que o pessoal que estava lá, os repórteres, falou, cara, é impossível de marcar ele aí. E até o próprio Keishambury falou, em bola contestada dividida, um 50-50 box que o Drake May lança, é quase sempre 100-0 pro A.J. Brown. É um cara que tem o timing, a experiência e a força física para sempre ganhar. Então, hoje os Patriots, só com essas duas contratações, eu falei do Red Gillen, porque eu acho que ele é um cara muito importante mesmo para o jogo corrido. O Tonga fazia esse papel ano passado, por quê? Que não é a dele, tá? Porque os Patriots não conseguiam criar espaço no jogo corrido na Red Zone. Red Gillen. Outro também, para endereçar não só a dificuldade em correr pelo meio, mas também os needs da Red Zone. Então, essas contratações que os Patriots fizeram foi muito em prol disso. Melhorar o ataque, sim, mas também melhorar a red zone, porque se não pontuar, não ganha jogo. Baita análise, acho que Bem temos, hein, Cauã? falado. É, Não não, vou falar velho. nada, baita Já análise. deixa assim. Vou só citar, porque o Johnny também deixou o comentário aqui. Ele pergunta se a chegada do A.J. Brown pode mudar o patamar a ponto de justificar um all-in da diretoria. E aí ele acha que o time sim tinha que ir atrás do Thibodeau. E sobre o AJ, o fato dele estar realizando o sonho de jogar no time de coração pode render a melhor temporada da carreira dele. Ou ele pergunta, ou é isso, ou é algo que a torcida costuma supervalorizar. Eu não gosto. No futebol, da bola redonda, da Copa do Mundo, eu não gosto de cara que chega falando, esse sempre foi meu time de coração. Eu sempre acho que isso é ruim. Eu gosto do cara que é profissional. Mas é inegável que o A.J. Brown quis muito isso. Então, o fato dele querer muito, eu acho que vai ajudar o time de alguma maneira. Ele tá feliz. Ele não estava feliz nos Eagles, ponto. A relação dele era ruim. Então, acho que isso vai trazer bons ares. E o A.J. Brown jogando feliz, na época que ele estava jogando feliz no Eagles, ele era um absurdo, né, jogando.
E aí, quando ele, né, teve certos problemas com, né, aí você vê os números dele baixando. Ele tem alguns probleminha de joelho, que isso é fato, tá, gente? Ele tem um probleminha de joelho que sempre vai ter. Parece que ele tem algumas coisinhas aí, que eu não sou médico, eles chamam em inglês de degenerative, que é, não sei a tradução. Degenerativo. Exatamente. Degenerativo, é. Então o joelho dele sempre vai ser um probleminha, mas não o suficiente para ele não jogar, né? Mas ele jogando feliz, ele contente com o ambiente, pelo que ele fez nos Eagles, ele rendeu muito. Então acho que só isso em si, eu acho que já é bastante para a gente ficar otimista, assim, de que esse vai ser um bom ano. Concordo também. Eu acho que assim, tipo, isso não isso fica claro em momentos difíceis da temporada, né? Quando essa questão a mais assim de não só feliz, mas gostar do time e acreditar no time, quando fica difícil você usa isso para te levar além. Eu acho que é muito mais fácil você comprar uma identidade de um time que você gosta do que de um time que você não gosta. E o time que ele não gosta, ele quebrou 1.000 jardas, então imagino que ele não vai fazer esse ano. Um time que ele gosta. É isso, meus amigos. Obrigado para todo mundo que participou. Eu não vi, sinceramente, se no Spotify teve comentários, mas eu agradeço. Galera que sempre curte aqui, passa para frente o Semana Patriots, que vai continuar nesse período de Copa do Mundo. Claro que vai, a gente está se adaptando, estamos aqui no meio de um jantar, fazendo o programa para vocês, levando, porque tem muita coisa acontecendo. Vocês percebem aí, chegamos a quase 1 hora de programa, com muita coisa para a gente falar. Eu comecei a rir sozinho aqui, porque eu falei, hoje eu não vou esquecer da palavra-chave. E aí eu pensei numa, que agora que eu entendi o lá ele que eu ouvi aqui, lá ele, é que eu falei da berinjela, lá ele, que é... Mas eu pensei no corte aí do Sabia, Kawhi. velho. Como é que é o nome que você falou? Jack Sparrow, é isso? Pose do Rodo. Ah, não. Pose Jack do Rodo, Sparrow não, pode esse ser. nome não. Pose do Rodo, não, pelo amor de Deus. Cara, ele tá mais parecendo o MC Livinho, não? Mano, MC nunca Livinho. vi MC Livinho. Ó, então Não vamos lá. sei. Se você veio até aqui, Palavra-chave, não sei. você vai me dizer primeiro quem o Kawhi tá parecendo. Ponto. Nossa. E a palavra-chave em bom italiano, para você não falar lá ele, chegou a conta, é melanzana, que é berinjela em italiano. Melanzana. Melanzana, com Z. Ou escreve berinjela também. Tá tudo bem. Importante é Troca o comentar. emoji. Põe o emoji de berinjela e tá tudo bem também, né? Vai falar bobagem. A conta chegou, o restaurante vai fechar e o Semana Patriots também vai ficando por aqui. Obrigado, Caio Morari. Boa Copa do Mundo para você com a nossa rádio. Vai estar em Brasil e Obrigado. Marrocos. Vou estar partindo para Nova York na sexta, né? Mas já tem planejamento disso aí, que nós estamos esperando aqui. Ó. O Vandirei aqui tá esperando o planejamento. Tô brincando. Estaremos lá, então. Também vou estar em Brasil e Estaremos lá. Marrocos. Estaremos juntos. Cauê Marim, boa sequência, boa paciência também você precisa ter, porque não vai ser fácil, com tudo dividido aqui entre Copa do Mundo e É, NFL, mas é um tempo legal de viver. A gente vai contar depois. Pô, lembra da Copa do Mundo e a gente trabalhando lá? Vai ser legal demais, Kawhi. Com certeza. A gente se vê semana que vem, então. Até a próxima. Pets Tamo Nation junto. Conca, Caio. Valeu, Caio. Valeu, Kawhi. Valeu, Pets Nation. Like, hype, palavra-chave. O que o Kawhi tá parecido e assim a gente vai estourar. Semana que vem tem muito mais. Tem Semana Patriots sempre pra você. Go, Pets!